Bom, os próximos passos, obviamente, são trabalhar um pouquinho com uma API, né? Uma aplicação correta. Então aqui eu vou basicamente criar um barra users, por exemplo. Vou dar um get users. Vou colocar um handler aqui, só para tipo, ficar um mais fácil. E minha rota vai ser users. Claro que eu preciso de um get users handler, meu request. E aí eu vou devolver alguma coisa aqui. Recarregando, o que aconteceu de errado. Ah, route name, não route. Ok. Aí se eu pedir users, ele me devolve simplesmente 3 pontinhos. Ok. Por padrão, eu não quero só devolver users. Eu quero basicamente devolver um cara a mais. Eu quero, tipo, que esses meus users sejam JSON. Se eu tentar devolver objetos, por exemplo, objetos de Clojure, ele vai me devolver o formato de Clojure, que é o formato idem. E eu provavelmente não quero o formato idem, provavelmente eu quero o formato JSON, porque afinal de contas idem é falado por Clojure, por algumas outras linguagens, mas enfim, traduz melhor para Clojure e não é um formato muito comum. O pedestal ele tem um conceito de interceptors, mas antes de falar de interceptors, vamos falar um pouquinho sobre como que eu faria esse cidadão, se eu não usasse interceptors. Então, por exemplo, se eu tenho headers, se eu tenho um cabeçalho chamado headers, eu posso devolver qualquer coisa. Então, estou falando que aqui o meu content type é um application /json. E ao invés de devolver o body dessa maneira, eu vou devolver o body no formato JSON. Recarrego. O cur agora devolve em formato JSON. Mas é importante também fazer um cur -v para eu conseguir entender exatamente o que ele me devolveu. E uma das coisas que a gente vai ver aqui no retorno é que não voltou o cabeçalho. Ah não, voltou o cabeçalho content type application JSON. Que, por exemplo, se eu pedir para o greet, ele me devolve text plain ao invés de text JSON. Application JSON, quero dizer. Fazer esse tipo de coisa manualmente é meio chato e você provavelmente vai errar. Então, uma possibilidade é usar os interceptors do pedestal. Então, para tentar mitigar isso, uma forma interessante é você usar um carinha chamado do namespace HTTP, que chama JSONBody. O JSONBody nada mais é do que um carinha que, dado um objeto Clojure, que nesse meu caso vai ser um objeto Clojure, obviamente, ele me devolve JSON response, que ele me devolve um cara que já tem o status, os headers e o body configurados da forma correta. Que esse cara aqui, ele basicamente é uma função que me devolve do jeito que eu espero. Não sei se eu consigo imprimir essa função, talvez eu consiga. Isso é uma função pode ser chamada. Faltou argumentos, bom, enfim. Ele vai me dar uma resposta, confia em mim, que é um JSON. Então, nesse caso, é um JSON válido. Então, vamos fazer de conta que eu tenho aqui uma lista de usuários. No caso, vamos fazer de conta que eu tenho, digamos, sei lá, um usuário de nome Maurício. Vou copiar e colar alguns usuários aqui. Ana.
André e, digamos, Fábio. Eu posso devolver os meus users direto aqui, tranquilamente, é um JSON válido. E teoricamente eu poderia filtrar. E aí como que eu faria um filtro para isso? Digamos que eu queira, por exemplo, algo assim. Vou ter que colocar entre aspas aqui, senão ele vai querer interpretar de alguma maneira. Claro que ele não filtrou porque eu não tenho código para isto. E como que funciona? Eu poderia consultar a documentação do pedestal, mas eu também posso fazer o seguinte. Lembrando, Clojure é uma linguagem que você consegue usar o REPL, né, o console, para tudo. Então, se eu der um load file aqui, quando eu fizer um request com este formato, igual que eu fiz anterior, o R está persistido com o conteúdo de request. Então aqui eu consigo ver várias coisas, e entre elas que existe um parâmetro chamado params, cujo nome é Ana. Então, teoricamente, se eu colocar params aqui, desse R, eu tenho o nome Ana. Consequentemente, se eu quiser, eu posso tentar ver o que acontece se eu não passar nada. E se eu não passar nada, paramos em nulo. Ok, como que eu faço um filtro para isto? Vamos voltar ao dado aqui. Bom, um detalhe interessante é que eu também posso chamar essa variável de request só, tá? Que aí fica muito mais fácil trabalhar. A gente já vai ver por quê. Porque Clojure consegue diferenciar que esse request é um global e esse request é o mesmo que este request. Então ele sabe que esses dois são iguais e esse cara é um global. Vamos fazer o request de novo aqui. Ok. Teoricamente ele deveria fazer, deveria entender, mas por algum motivo ele não está entendendo. Então vamos... Ok, eu acredito que eu dei algum tipo de problema no meu REPL. Eu vou derrubar o meu REPL, subir de novo. Às vezes é comum você ter uma situação em que você deixou seu código inconsistente de alguma maneira. Conectando, conectado. Vou carregar esse namespace, iniciar o meu servidor novamente e fazer o meu request novamente. Ok. Escrevi o request errado. Ok, paramos de request. O conteúdo dele é nome Ana, então tudo bem. Certo. Como que eu faria um filtro para isso? De uma forma bem rápida, em Clojure você filtra objetos com filter. Então, se eu tenho uma lista de objetos, vamos fazer uma lista de usuários, eu posso passar uma função aqui, que ela recebe um único usuário dessa lista, e aí eu posso filtrar de uma forma que eu quiser. Se eu devolver true, aparecem todos os usuários. Se eu devolver false, nenhum usuário. Se eu devolver, por exemplo, que o name do user igual a Ana, não vai funcionar porque Ana está em maiúsculo, devolvo só um usuário que é Ana. E aí, preciso de alguma forma traduzir esse cara para esse cara. Lembrando que esses daqui poderiam ter mais atributos. Por exemplo, digamos, a idade. Todas as pessoas têm a mesma idade, vai. Então, se eles têm a mesma idade, eu não posso simplesmente comparar se esses dois são iguais, porque Ana, idade 11, não é igual a apenas Ana. Existe um comando em Clojure chamado selectKeys,
Então, por exemplo, eu vou falar que, digamos, do Ana, eu quero selecionar apenas a chave name. Eu tenho a chave do Ana. Params é uma chave. Então eu posso usar keys de params de request. Aí eu tenho as minhas chaves. Teoricamente eu posso usar select keys de keys e eu tenho as chaves. E com isto eu posso basicamente fazer um filtro. Então vamos fazer um filtro aqui. Filter users. Eu vou basicamente passar dois elementos. Um elemento, quero dizer, que são os params. Vou passar os users também aqui, porque nunca é muito bom você ficar dependendo da variável global. Então, se eu tenho usuários e eu tenho esse params, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar de alguma maneira. Como que eu gosto de desenvolver em cima de Clojure, de uma forma REPL-driven, digamos assim. Eu pego os mesmos atributos que estão aqui, pré-defino eles e vou começando a gerar a minha implementação nesse caso. Digamos, digamos assim, né? Se eu quero filtrar um único cara, então, por exemplo, se eu quero ver se essa Ana bate com meu users, eu quero ver se select keys de params, lembrando, se isso é igual ao params. E é. Se isso é igual ao params, isso vira uma função. Então, esse cara aqui vai virar uma função que, dado um user, ele checa se select keys daquele user com aqueles parâmetros batem com o que eu estava no meu request. Users no plural. E aqui eu tenho uma situação que apenas a Ana bate com o meu request. Ok, se eu trocasse params aqui para outra coisa, name, por exemplo, Fábio, só traria o Fábio. E se eu devolvesse aqui, digamos, uma outra pessoa qualquer, não me devolveria ninguém. Ok, eu tenho essa implementação pronta, ela funciona, vou colocar ela aqui dentro. Eu talvez poderia simplificá-la de alguma maneira. Mas por enquanto vai funcionar do jeito que espero. Filter users, rodei, ele não deu nenhum problema, então quer dizer, esse código consegue ser um código Clojure válido. E aí vem o ponto. O que acontece se eu pedir filter users com os meus usuários e nulo? Não devolve ninguém. E basicamente não é isso que a gente quer. A gente quer que ele devolva alguém. Se eu passar um mapa vazio, ele vai me devolver alguém, porque um filtro vazio é um filtro vazio. Então, teoricamente, eu posso fazer o seguinte. Params request aqui tem alguma coisa, certo? Eu vou jogar um load file novamente. Vou deixar sem ninguém. Aqui não tem ninguém. Em Clojure você pode, para pedir os parâmetros do request, você pode passar um terceiro argumento que é o default. Que aqui é um filtro que aceita qualquer pessoa. Então, se eu usar filter user de users com default dessa maneira, eu devolvo todo mundo. Então eu posso pegar essa implementação e colocar aqui. Deletar as minhas debug informations, né, informação de debug aqui, e recarregar. Vamos ver o que acontece. Todos os usuários foram devolvidos, apenas a Ana foi devolvida no meu request. De novo, dá para simplificar isso? Claro que dá. Eu posso transformar isso em um thread first de novo. Basicamente, do meu request, eu quero
params ou um array vazio. Aqui nós temos um problema, que o filter user mudou a posição. Então, teoricamente, se eu mudei a posição, eu não posso usar thread. Então, foi mal, gente. O que eu poderia fazer é mudar a posição aqui. E aí passar a usar thread first. É muito comum, na verdade, a gente usar isso, você trocar a posição dos elementos, só para você poder usar thread first e seu código ficar mais limpo. Vamos lembrar sempre que você lê um código muito mais do que você escreve ele. Então, obviamente, é muito melhor você deixar o teu código mais limpo para ler, porque você no futuro vai agradecer você mesmo. Nosso código ainda funciona. Então, basicamente, do request, eu pego os parâmetros ou nada, filtro os usuários daquele request passando meus usuários como padrão, e isso é uma JSON response, e isso tudo está dentro da minha rota de pedestal. Bom, esta é uma rota básica em JSON. Para talvez no próximo vídeo, a gente pode adicionar aqui um banco de dados para a gente poder, de fato, inserir elementos novos no JSON. Mas antes a gente tem que descobrir como é que funciona o post e como é que funciona o put desses usuários.